Oi, boa tarde. Primeiro, quero apresentar a dupla, né? Nós somos de Brasília, nós nos conhecemos no mestrado em design na Universidade de Brasília. Fizemos pesquisas de moda, mas com vertentes completamente diferentes. Inclusive, não é a nossa linha de pesquisa do mestrado, tendência, né? Eu fui para um ambiente mais político, eu fiz um estudo sobre as roupas no ambiente político, como a masculinização controla o acesso ao poder das mulheres. A Paloma vai falar um pouquinho dela e eu volto a falar. Oi, boa tarde. Eu sou Paloma e a minha pesquisa ela tem relação com a cultura do consumo, né? Principalmente a cultura do consumo de moda e essas novas questões sobre questões socioambientais por trás da produção industrial. Então, eu trago esse diálogo dentro da pesquisa para entender o comportamento das pessoas, principalmente dentro das redes sociais, em relação ao tema. E como as meninas, a Nath e a Ju, né, a gente está seguindo a tendência, nós também desenvolvemos esse estudo não por base da nossa dissertação, mas para um artigo específico para o colóquio. Foi um convite da Paloma que um ano depois da gente não ter feito nada na parte acadêmica, assim, a gente é professora de moda, mas a gente não tinha desenvolvido nenhum estudo sobre isso, nós nos juntamos e começamos a pensar esse artigo, mas por conta do que estava acontecendo. Como todo mundo foi pego de surpresa, nós estávamos um pouco assustadas e perdidas no sentido de o que ia ser pós-pandemia ou durante a pandemia. Então, apareceram várias especulações, e aí, com isso, nós decidimos colocar em prática e fazer esse estudo. Pode passar. Então, assim, o ano de 2020 já começou, né? A gente está pelo menos aqui em Brasília, a gente está desde o dia 15 de março em confinamento. No início foi mais rígido, agora já tiveram algumas concessões, inclusive tentativa de volta de aula, e houve embarreiramento por parte jurídica. Eu e a Paloma, nós somos exemplos de quem realmente ficou dentro enclausurado, né, em casa, por proteção. Eu, por exemplo, tenho mãe idosa, então eu pensei, grupo de risco, então teve tudo isso. E com isso, a gente começa a observar o que o consumo representa pelas pessoas. Pode passar. E logo no início, o coronavírus e o impacto na moda e no consumo foram jogadas várias realidades para a gente. E dentre elas, que não haveria o consumo. Essa talvez tenha sido a parte mais patente dentro de todos os apontamentos dentro dos indicativos de coronavírus, mas as pessoas também não sabiam como que seriam feito como seria feito esse consumo por conta de limitação mesmo do ir e vir das pessoas, né? Então, assim, aquela necessidade do ir até o shopping, até as lojas, foi limitada e houve uma mudança de comportamento.
mas ainda se apontava que não haveria um consumo real de moda dentro desse período. Pode passar. E aí a que a gente apontou, fez necessário apontar, né, as recomendações gerais de evitar aglomeração, de manter distância mínima de 1,5, de usar máscara, álcool e gel. E dentro dessas limitações, da tendência do impacto do coronavírus na moda, no consumo, houve uma remodelação. Então, assim, com a necessidade das pessoas começarem a usar máscara e álcool em gel e aumentar a higienização, grandes marcas se reposicionaram e fizeram com que as pessoas começassem a compreender de uma forma melhor. E aí, quando eu falo isso, são para pessoas leigas e que são apenas apaixonadas por moda, mas que não estudam a moda no seu conceito principal, que é uma representação, discurso, mas é um reflexo da sociedade. As pessoas começaram a compreender que a moda era mais do que os eventos modificados ou cancelados, que isso sim aconteceu, que as vendas vendas físicas foram suspensas, as online inicialmente diminuíram e as marcas se juntaram para combater e controlar essa doença que tem sido devastadora e que tem atingido diversas classes sociais, umas mais, outras menos, até pela acessibilidade de meios de contenção, de saúde, né? E aí a gente trouxe aqui um dos exemplos, que foi o conglomerado da Louis Vuitton, que lançou um projeto de produção de álcool em gel para distribuir pela França inteira, e o produto foi feito pela divisão de cosméticos. Então, assim, a necessidade de uma reestruturação, de uma remodelação do objetivo da moda foi amplamente visto por diversas marcas e, inclusive, por celebridades, eventos que captavam recursos para combate, para ajudar no auxílio mesmo da doença. Paloma, quando você quiser falar, pode. Estou falando aqui, mas é que como a gente desenvolveu o trabalho em grupo, em dupla, você pode entrar em qualquer momento, tá? Pode passar. E aí, dentre tantas incertezas, várias previsões. E eu ainda brinquei aqui com essa imagem, porque, assim, eu falo que, neste momento, nós estamos vivendo uma tendência de um consumo meio que astrológico. Existem previsões e que a gente não sabe realmente o que fica e o que vai. Então, assim, quando a gente fala de tendência, tender a alguma coisa, a gente pode pensar principalmente uma questão. Pode passar. Aonde nós estamos e para onde nós iremos. Então, assim, dentre as tendências que nós temos, uma tendência, uma contratendência, nós temos o consumismo, que é a ideia exacerbada de poder de consumo, de aquisição de produtos que possam validar a sua participação, o seu pertencimento dentro de grupos sociais, né? E numa contratendência que, na verdade, seria a tendência mais patente que o mundo da moda tem tentado difundir isso, que seria o consumerismo, que é o consumo mais responsável, é um consumo mais pensado, é um consumo mais planejado. E aí eu acho que a Paloma pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Então, o que a gente consegue perceber com a pesquisa que a gente fez é que
tem essas previsões e, de certa forma, no começo foi elaborado esse discurso de que as pessoas iam começar a repensar sobre o consumo, principalmente porque a gente tem essas pautas sociais e ambientais que estão muito em alta, principalmente para quem é do meio da moda, né? É um assunto que é recorrente, mas, na mesma medida, também a gente começou a se questionar até que ponto em que esse repensar o consumo seria realmente uma coisa que aconteceria, e não, na verdade, a falta ou o controle em relação ao consumo exacerbar depois, né, da pandemia em relação a essa falta, né? Porque você se priva de algumas coisas e você quer meio que depois manter o contato ou continuar, de alguma forma, essa relação que você tem com o consumo, né? Então, a gente começou a pegar esses pequenos questionamentos e elaborar eles de forma mais concentrada. Pode ir, Carla. Então, com essas nossas questões, nossas conversas, nossas observações, inclusive à volta da gente, nós conseguimos centrar mesmo na ideia de como que está acontecendo ainda, porque a gente ainda está num processo de pandemia, o consumo de moda. Óbvio que a gente já está há 7 meses dentro desse panorama aqui no Brasil, mas a gente já viu ondas de diferentes formas em outros países. Agora a Europa, por exemplo, já está na segunda onda, então voltou a fechar, mas nesse meio tempo houve uma abertura do comércio, como aqui no Brasil também a gente tem tido, mas assim, desde lá do início, como que as pessoas se posicionavam? Como que elas se colocavam frente a essa nova realidade? Então, assim, quais seriam as tendências de comportamento do consumo dentro desse cenário que é um caos e que traz a limitação para o indivíduo? Pode passar. E aí a gente baseou o estudo em 3 perguntas centrais, se é o entorno que influencia a decisão sobre as compras, se é um efeito reativo, ou é um desejo de expressão o que determina a decisão, um efeito proativo. Pode passar. A segunda é qual a real necessidade de consumo de peças, né? E aí eu falo de roupas, de sapatos. Se você estava em casa, pode passar. E a terceira é as peças que temos em nossos armários lotados não poderiam ser readaptadas a essa nova realidade? Pode passar. Então, assim, dentro desse tema, essas 3 questões principais fizeram com que a gente começasse ao debate e a nos debruçarmos também em conceitos que pudessem alicerçar essas nossas inquietações. E aí a gente trouxe para o tema ideias preliminares sobre o tema, sobre a moda em si. Pode passar. E a ideia é de a moda ser um fenômeno profundamente individual, mas ao mesmo tempo coletivo. Nós não conseguimos pensar em moda só de uma forma individual. Ela tem uma relação intrínseca entre o individual e o coletivo. Ela é indissociável. Então, assim, por mais que você queira ser individualizada, você está inserida dentro de um contexto, dentro de uma coletividade. E com isso a moda faz uma representação social pelas suas escolhas. Pode passar. E aí a moda materializa os acontecimentos de um mundo civilizado, social, cultural, no qual eles estão inseridos. Então, assim, tudo que a gente escolhe, tudo que a gente carrega conosco, e eu não falo só de roupa, eu falo de objetos pessoais, de carros, de música, de literatura,
tudo isso tem um reflexo, é uma resposta identitária do que o mundo nos apresenta. Pode passar. E aí, a cada possibilidade de escolha, o indivíduo se adequa. Então, assim, dentro dessas escolhas, em meio à pandemia, nós temos uma adequação. Então, assim, a adequação, neste momento, era uma adequação de consumo. Como que esse consumo estava sendo feito? Como que seria a tendência do comportamento do consumidor se, quando a gente pensa em moda e a sua atividade principal, né, lá, a principal seria do pudor, da proteção ou mesmo da busca do conforto frente às situações. Então, assim, tudo isso fez com que a gente começasse a refletir sobre como as pessoas estavam lidando, né, com essa sua necessidade, e aí, no caso, mais de consumismo do que de consumerismo, dentro desse processo pandêmico. Pode passar. E aí, falando que a função primária, né, do pudor, da cobertura do corpo em si, e mostrando isso, a individualidade e o coletivismo de forma interligada. Pode passar. Quer falar, Paloma? Não. Então, assim, dentro do estudo, nós tínhamos diversas possibilidades para observação, né? E o nosso corpus principal foi o Instagram, porque com a limitação do sair de casa, a gente também observou que as pessoas que antes tinham vidas sociais expositivas nas redes sociais estavam limitadas ao seu quadrado, à sua casa, e não tinha mais aquela interação com os amigos ou com eventos, e o porquê continuar consumindo se elas não teriam essa possibilidade de exibição num ambiente público. Então, ficou tudo muito voltado para o ambiente privado, para casa, para o habitat. E com isso a gente conseguiu, por meio da rede social, principalmente do Instagram, que foi o nosso foco de estudo, observar como que o consumo das pessoas estavam acontecendo. Pode passar. E aí a gente buscou sintetizar, né, por meio desse estudo, como que as pessoas consumiram moda na pandemia, e com as observações no Instagram, a gente percebeu que a gente precisava de uma base, de um instrumento que validasse melhor nossas observações, e não ficar somente no achismo, mas a gente precisava exemplificar melhor esse estudo. Então, a gente aplicou um questionário, nós desenvolvemos um questionário, e pode passar. E dentro desse questionário, foram fundamentados pontos de consumo e moda, mais especificamente dentro da pandemia. Pode passar. E para a base bibliográfica, nós escolhemos o Dario Caldas, o Erne e a Diana Kanner para fazer essa base bibliográfica que pudesse validar as nossas ideias. Pode passar. Então, assim, dentro dos materiais e métodos, pode passar, nós definimos uma pergunta basilar, que tudo deveria convergir para isso. Então, assim, o filtro inicial do questionário, da aplicação do questionário você consumiu produtos de moda durante a pandemia? Então, assim, quando a pessoa abriu o questionário, que foi aplicado de forma virtual, ela tinha já a opção sim ou não. Então, quando ela colocava não, ela não conseguia continuar respondendo o questionário, porque nós queríamos focar realmente na ideia de
de perceber o que havia sido consumido dentro do ambiente e da ideia de moda. Porque em outras pesquisas que a gente acompanhou em divulgação, houve sim um aumento, por exemplo, de consumo de deliveries e de alimentação. Mas nesse momento a gente não estava interessado nisso, a gente queria realmente saber e voltando àquelas perguntas, com o que você tem dentro do seu armário, com o que você já tem dentro do seu ambiente, né, da sua casa, você realmente precisa ter, consumir, comprar uma roupa, por exemplo, que de repente você não sabia nem quando que você ia usar. Então, essa era a nossa ideia principal. Pode passar. Ao todo foram 55 respondentes, né, que responderam ao nosso questionário, e dentre eles, 15 responderam que não consumiram nenhum produto de pandemia. Então, esses 15 já foram cortados e não conseguiram responder mais sobre o questionário. Pode falar. Só complementar, na verdade eu corrigi que você falou, nenhum produto de pandemia, nenhum produto de moda durante a pandemia. Não significa que essas pessoas não consumiram nada, mas elas não consumiram nenhum produto de moda e esse é o nosso filtro. Sim, pode passar. Então, assim, os 40 participantes restantes sinalizaram positivamente, né, que eles consumiram algo, pelo menos um produto. Essa era a ideia, pelo menos um produto de moda durante a pandemia. Pode passar. E entre esses 40 respondentes, 80% foi do sexo feminino. E aí a gente repensa, assim, a necessidade e na construção, inclusive, da ideia de que o consumo está muito ligado a essa parte imagética difundida nas redes sociais e da necessidade da mulher continuar consumindo produtos de moda, mesmo estando limitada ao seu ambiente caseiro. E aí, dentro do nosso processo, nós usamos a ideia de agrupamento de semelhanças e divergências e categorizamos as perguntas e as respostas para que a gente pudesse ter uma visão, ao mesmo tempo, ampla, mas segmentada por temas que pudessem direcionar a nossa ideia e as nossas observações finais sobre o tema. Pode passar. A primeira foi a categoria do ato de consumo. Então, assim, nós perguntamos se a pessoa havia consumido, o que ela havia consumido, para que ela colocasse em ordem os 5 principais itens que ela havia consumido na pandemia. E aí, nesse momento, a gente deu uma liberdade para que as pessoas colocassem o consumo delas, não só de moda, mas para que a gente pudesse entender também quais eram as outras formas de consumo, mas não distanciando do que era o objeto principal da nossa pesquisa. Pode passar. E aí, a segunda categoria é o modismo, e aí a gente entra na ideia de que quando existe a disseminação de conceitos, as pessoas colocam tudo no mesmo patamar, tendência, moda e modismo. Então, foi observado sobre isso e explicado também dentro do questionário o que seria modismo, que seriam coisas mais efêmeras, mais passageiras, que teriam um recorte de 6 a 12 meses na ideia do consumo, que é diferente da ideia de moda, que marca uma época, né, um comportamento de uma sociedade, e a tendência que é uma coisa mais ampla e que direciona os diversos caminhos dentro da sociedade. Pode passar. E a categoria C, que seria necessário e desnecessário.
a gente queria entender o porquê, de repente, as pessoas estavam comprando roupas de festa ou peças de paetê para ficar trancado dentro de casa, sendo que não tinha uma perspectiva dentro desse panorama de pandemia de quando poderíamos sair. E né, na pesquisa foi a minha observação e a da Paloma também, e aí ela também pode falar um pouco sobre isso, que uma pessoa falou assim, eu estou comprando coisa de moda porque eu não estou gastando dinheiro. Então, a gente vê que essa ideia de consumir não, as pessoas acham que o consumir está só fora e não dentro. Pode falar, Paloma. A gente recebeu muitas respostas interessantes em relação a essa questão do necessário e desnecessário. Alguns itens que a gente observou que foram relatados, né, que foram comprados durante a pandemia, como a Carla bem mencionou, foram roupas de festa. Teve muito sapato de salto alto, que inclusive a gente achou que não seria uma coisa, um item desejado nesse momento, né? Afinal, as tendências apontavam sempre para a questão do conforto, né? Tênis, mais nesse sentido. E também outro item que foi interessante foram os biquínis, né? Que muitas pessoas relataram que compraram biquínis. Então, a gente fica, assim, nessa questão, qual que é a relação, o que a pessoa está construindo com aquele consumo. Então, é uma coisa bem interessante para ser observada. E é interessante a gente observar também que dentro dessa rede social, um dos memes que mais foi difundido, foi divulgado pelas pessoas, era que as roupas e os sapatos de salto achavam que as pessoas tinham morrido. E dentro da nossa pesquisa, foi um dos itens que mais foi consumido, foram os sapatos de salto alto. Então, assim, as pessoas compraram muito isso. Na pesquisa da colega anterior, ela falou de lounge, de roupas para ficar em casa. As pessoas consumiram sim isso, mas no questionário, o que chamou realmente a atenção da gente foi isso: roupas de festa e sapatos de salto. Pode passar. E aí a quarta categoria, que é a categoria D, a semiótica e os sentidos de consumo na pandemia. E aí a Paloma pode falar um pouquinho mais sobre essa parte. A gente entende os produtos como geradores de sentido. E aí, nessa categoria, a gente classificou quais os sentidos que foram gerados através dos relatos dos produtos consumidos durante a pandemia. Então, a gente dividiu em 4 categorias, como conforto, conformismo, projeção e contradição. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe, porque, para quem se interessar, essa vai ser uma apresentação que vai acontecer no GT sobre estilos de vida. Então, se vocês quiserem saber os resultados dessa parte, podem assistir lá. Então, assim, aí a gente tem o gráfico, né, das pessoas, que a maior parte está entre 26 e 30 anos, e não é nem a minha faixa etária, mas é a faixa etária da Paloma, assim, a minha está entre 35 e 40, então foram as faixas etárias que mais consumiram dentro da pandemia. Pode passar. E a média salarial de quem consumiu está mais entre 1 a 3 salários mínimos, e isso a gente observa um fator muito relevante, que existia um grande medo das pessoas de consumir no início da pandemia por medo de desemprego, medo de não conseguir pagar as contas, mas em alguns momentos a gente conseguiu perceber que, mesmo tendo essa probabilidade, essa possibilidade, as pessoas continuaram consumindo. Pode passar. Então, assim, em termos gerais, a gente pôde perceber que não houve, pela aplicação do questionário, ou mesmo pelas postagens dentro da rede do Instagram, que
teve uma real diminuição, teve uma transmutação, uma mudança mesmo da loja física para a parte digital. Então, as pessoas começaram a consumir muito mais do e-commerce. Pessoas que nunca haviam comprado tiveram a primeira experiência, e isso elas relataram no questionário para a gente, que tiveram a primeira experiência de compra de produtos de moda por meio digital. E ficou entre permanência igual ao aumento do consumo. Pode passar. E aí aqui a gente tem, então assim, aumentou, diminuiu, então foram formas que a gente conseguiu observar. Pode passar. E aí, dentre os resultados finais, nós conseguimos cruzar esses dados, observações, prints, perfis, publicações dentro do Instagram e do questionário, e ainda mais com a base bibliográfica. Pode passar. E aí a gente viu que a moda perdeu, neste momento, na parte do consumo, a sua ideia de proteção e de pudor. As pessoas estavam muito mais voltadas a um consumo de moda, uma tendência de suprir uma falta. Então, assim, a falta de poder ir para a rua, a falta de poder ir para uma festa, fez com que as pessoas projetassem nas suas compras esses seus reais desejos e deixando um pouco de lado a ideia do consumerismo. Pode passar. E aí a gente trouxe aqui os dois principais destaques, né, do consumo dentro dessa pandemia, que foi o tie-dye e foram os pijamas. Então, assim, a gente fez a pesquisa e quando a gente jogava hashtag pijama ou tie-dye, milhões de publicações mostrando isso. Então, assim, e agora, nesse novo momento da pandemia, a gente não vê tanto mais o tie-dye, e o pijama começou a perder também um pouco o sentido, porque há uma liberdade agora das pessoas voltarem a se reunir, mas de uma forma mais comedida, com menos pessoas ao seu entorno. Pode passar. E aí dentro disso tudo que a gente salienta a ideia de que dentro do consumo pandêmico, a parte que mais ficou patente mesmo para a gente foi o modismo do consumo de tie-dye, do moletom e de pijamas para atender o home office.